Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha nos trechos bem, instigantes de um texto chamado Quebrando Velhos Compromissos Rumo à Liberdade Interior. É uma reflexão, sabe? Sobre autoconhecimento, liberdade, essas coisas. E a nossa ideia aqui é tentar entender, pela ótica desse texto, por que será que a gente muitas vezes não se sente livre de verdade e, claro, que caminhos ele aponta para a gente tentar resgatar essa liberdade. O começo já é curioso, né? A ideia de que a nossa falta de liberdade não vem de fora, vem da gente mesmo. Ok, vamos tentar desempacotar isso. É um ponto de partida forte, porque o texto logo faz um contraste, sabe? Com a liberdade de uma criança pequena. Ah, sim. Aquela coisa mais selvagem, espontânea, totalmente ali no presente, sem filtro, né? O texto fala que a gente nasce meio assim, conectado com a alegria, com o amor. Aí a pergunta que fica é: o que acontece no caminho? Onde é que essa essência se perde? E o que o texto diz sobre isso? Ele usa um termo forte: domesticação. Domesticação. Uhum. É como se fosse um treinamento desde cedo, baseado em recompensa e castigo, para a gente se encaixar, sabe? Ah, entendi. Para ser aceito. Exato. A gente aprende a agir de um jeito específico para ganhar aprovação, para evitar a rejeição ou abandono. Começa a fingir, a usar máscaras. E o mais, assim, interessante ou talvez preocupante é que a gente internaliza isso. Viramos nossos próprios domesticadores. Nos julgamos, nos punimos. Eita, isso deve criar uma confusão interna danada, né? O texto fala de umas figuras internas, um juiz, uma vítima. Isso mesmo. Um juiz interno, supercrítico e uma vítima que se sente impotente e culpada. E eles operam seguindo um tipo de livro da lei interno. Um livro da lei. É, cheio de regras, de crenças, crenças que a gente absorveu muitas vezes sem questionar e que, segundo o texto, podem ser, em grande parte, falsas, limitantes. E isso tudo gera o quê? Tinha um nome esquisito, mitoté. Mitoté, exato. Pensa no mitoté como, sei lá, um ruído mental ensurdecedor. 1000 vozes na cabeça falando ao mesmo tempo, se contradizendo. Nossa, É uma confusão que impede a gente de ver quem a gente realmente é, ou até de perceber que não estamos agindo com liberdade, sabe? É essa névoa mental. que imagem forte é essa do mitoté. E tem mais uma analogia que o texto usa, né? Que também é bem... Sim, a do parasita. O fascinante aqui é essa ideia. Parasita, como assim? Esse sistema todo, o juiz, a vítima, esse livro da lei cheio de crenças, funcionaria como um parasita na nossa mente. Caramba! E ele se alimenta, olha que doido, justamente das emoções negativas que vêm do medo. Culpa, raiva, vergonha. Tudo isso nutre o parasita. E nos mantém presos. Exato. Preso nesse ciclo de sofrimento que o texto chama de sonho do inferno. É a nossa própria mente, de certa forma, se voltando contra nós. Um ciclo vicioso mesmo. Tá, entendi o diagnóstico, digamos assim. Mas e a saída? Como é que a gente começa a sair desse sonho ruim? O primeiro passo fundamental é a consciência. Consciência. É despertar. Perceber que estamos vivendo nesse sonho. Que boa parte do nosso sofrimento é, na verdade, fabricada por essas crenças, por esse sistema interno. É como sacar a Matrix, sabe? Faz todo sentido. E depois de perceber, aí entra o tal do guerreiro? Isso. A figura do guerreiro. Mas não é guerreiro no sentido de lutar contra os outros, né? Não, imagino que não. Contra o quê, então? Contra esse parasita interno. Contra as vozes do juiz, contra a passividade da vítima. É uma batalha interna, pela liberdade pessoal, pela autenticidade. Uma guerra pela própria mente. Basicamente. E o texto menciona os toltecas como mestres do sonho. Pessoas que aprenderam a mudar esse sonho interno, a transformar essa realidade. Entendi a luta. Mas e as armas? As ferramentas desse guerreiro, que o texto sugere na prática? Olha, ele aponta, assim, 3 caminhos principais, ou talvez estratégias, né? Certo. Primeiro, enfrentar os medos. Olhar para eles de frente, um por um. Desmontar o poder que eles têm sobre a gente. Uhum. Desafiar os medos. Segundo, parar de alimentar o parasita.
cortar o suprimento dele, que é o quê? Parar de dar força para as emoções baseadas no medo. Buscar um controle emocional maior. Ok, faz sentido. E o terceiro? Você falou que eram 3. O terceiro é o mais profundo, talvez. É chamado de iniciação dos mortos. Uau! Iniciação dos mortos, isso soa pesado? O que significa? É simbólico, claro, não é literal. Representa a morte desse parasita, desse velho eu domesticado. Ah, tá, uma morte simbólica. Exato. É usar a consciência da nossa própria finitude, da morte mesmo, não como algo mórbido, mas como uma professora que nos ensina a viver o agora plenamente. É tipo o renascer, mas com sabedoria, livre daquele sistema antigo, mas consciente dele. Uma mudança radical de percepção. Entendi. Então, seja enfrentando os medos ou controlando as emoções negativas ou passando por essa transformação mais radical, o objetivo final é qual? É criar um novo sonho, um sonho pessoal, que o texto chama de um céu na terra. Céu na terra. É, uma realidade pessoal, onde a alegria, o amor, a liberdade de ser quem você é podem ser a norma. Não um lugar físico, mas um estado de ser, acessível aqui e agora. Que bonito isso. Mas imagino que o texto também reconheça que não é um caminho fácil, né? Que tem tropeços. Com certeza, reconheça as quedas, os momentos difíceis, mas a postura do guerreiro é essa: levantar, sem se culpar demais, e continuar a jornada. Persistência. É uma prática, constante, que com o tempo leva à maestria, como o texto diz. Então, para a gente amarrar as ideias desses trechos, a liberdade de verdade por essa visão não é algo que a gente encontra fora. É uma conquista interna. Acontece quando a gente desafia e quebra esses acordos limitantes que fez consigo mesmo e abraça quem a gente é de verdade. E essa ideia do céu na terra é uma possibilidade real, então. Um estado que a gente pode construir. Exatamente. E isso, sabe, levanta uma questão importante, bem na linha do que a fonte propõe para a gente pensar. Qual seria? Se a liberdade é ser quem a gente realmente é, e se a gente nasce, como diz o texto, com o direito de ser feliz, de amar, o que será que a gente poderia, cada um de nós, escolher abandonar hoje? Dentro do nosso próprio sistema de crenças, dos nossos medos, para dar um passo, mesmo que pequeno, em direção a essa autenticidade toda. Uma boa pergunta para a gente levar. Pois é. E fica também a nota de esperança do texto, né? Que todo dia pode ser um recomeço, hoje mesmo pode ser o início desse novo sonho.